Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Clara Rebouças e estamos no terceiro módulo temático em nossa terceira aula do componente Ciências Sociais em Saúde. Nesse módulo, iremos explorar um pouco do que podemos considerar parte de uma sociologia da saúde, ou sociologia médica, ou até mesmo uma sociologia na saúde. E, para tanto, indicaremos dois textos. O texto básico, assinado pelos autores Tiago Moreira, Marilyn Nations e Maria do Socorro Alves, nos chamam à reflexão sobre o que comumente pensamos em termos dos problemas sociais e seus impactos na saúde bucal de uma população em expressiva condição de vulnerabilidade em uma região de Fortaleza, no Ceará. Já o texto complementar, de autoria do professor Everardo Nunes, nos ajuda na complexa tarefa de nos situar um pouco na trajetória produtiva da então chamada Sociologia da Saúde, na saúde ou médica, como sinalizei há pouco. Vamos então começar pela análise de trajetória proposta por Nunes, quem já destaca dois aspectos marcantes desse movimento, que são aqueles dos desafios da interdisciplinaridade, tal como já discutimos lá no nosso primeiro módulo, quando analisamos os desafios e perspectivas do próprio campo geral das ciências sociais em saúde. E o que esse autor indica em termos de grau de articulação presente no campo da medicina, saúde e da sociologia. Vamos entender mais um pouco sobre esses pontos. Contudo, façamos uma ressalva. Quando o autor frequentemente se refere no texto a uma sociologia da ou na medicina, entendamos esta medicina não em seu sentido mais estrito, mas enquanto campo mais ampliado da saúde. Tanto assim que, de modo bastante corriqueiro, Nunes se utiliza da justaposição medicina/saúde para explicitar o quanto dos empenhos dessas perspectivas sociológicas abrangem preocupações temáticas e fáticas de todo o campo da saúde, e não apenas da área médica. A exemplo disso, atentem para as informações contidas no quadro 1 do artigo aqui em foco. Observem, sobretudo, a diversidade de interesses temáticos que mobiliza a sociologia da saúde ou na saúde, e é essencialmente sobre isso que podemos refletir nesse módulo. Ou seja, esse texto, ao descrever os principais temas e abordagens teórico-metodológicas da sociologia da ou na saúde no Brasil e em diferentes países, notadamente mais produtiva a partir da segunda metade do século XX, acaba nos apresentando características, contribuições, desafios e perspectivas desde um olhar sociológico na produção de saberes e de orientações às práticas em saúde e cuidado. Falando em perspectivas, vamos destacar aquelas que mais se comunicam com as dinâmicas mais contemporâneas desse campo. Vejamos então quando Nunes faz o seguinte destaque do estudo de Eno Liedick. A sociologia no Brasil, nos períodos dos anos 60 e 70 para os anos 90, vivenciou uma passagem de análises macrosociológicas, de crítica ao modelo econômico-social excludente do milagre e de crítica ao modelo autoritário para uma microsociologização dos estudos. E avança apontando que, em grandes linhas, verificou-se uma evolução temática da sociologia brasileira nos seguintes termos: de grandes interpretações macroestruturais do modelo econômico político-cultural do regime anterior, passou-se para a análise dos agentes e características da transição democrática, seguida dos temas da democratização necessária, dos movimentos sociais e da estratégia de reativação da sociedade. Nestas passagens, observem, portanto, dois importantes aspectos. Da íntima relação entre os empenhos das ciências sociais em saúde com uma dada conjuntura social e política vivida, o que nos parece bastante lógico, tal como já discutimos no nosso primeiro módulo. E uma tendência dicotômica ou de polarização, tal como verificamos na antropologia da saúde, isso é, de um lado estaria a cultura, do outro o plano biológico, e seria tarefa dessa última reconciliar essas dimensões. Aqui verificamos algo semelhante. Há uma tendência de leitura deste tal mundo social em termos do que seria, em um polo, a sua macroestrutura e no outro, o que estaria sua microestrutura, objeto de interesse daquela referida microsociologia. Daí convido vocês à seguinte reflexão. Mais importante ou tão importante quanto investigar estas supostas polaridades é concretamente percebê-las em termos dos seus impactos concretos na vida das populações mais expostas às desigualdades e aos processos excludentes, os quais, por sua vez, reclamam intervenção para a resolução ou, ao menos, para a redução do seu potencial efeito danoso sobre a saúde de indivíduos e de coletividades.
Aqui podemos, então, passar ao nosso texto básico, pois esse apresenta situações concretas das convergências entre processos de exclusão e de vulnerabilidade e as condições de saúde de uma comunidade situada em Fortaleza, no Ceará. Bem, a pesquisa que dá origem ao texto indicado, realizada através de observação participante de entrevistas etnográficas, conforme bem detalha a seção metodológica, vale a pena conferir atentamente, propõe-se a analisar as interações entre as condições precárias de vida da comunidade do Dendê e a intensidade de adoecimento e perda dentária dos seus moradores. Somados à referida precariedade material, os autores destacam também o acentuado perfil de exclusão deste grupo relativo às oportunidades de escolarização, de emprego formal, assim como outras dinâmicas sociais potencialmente produtoras de adoecimento e de morte, a exemplo das várias formas de violência vivenciadas nessa localidade. A título de exemplo, observe esta passagem do artigo. A violência nesse bairro urbano, ameaça de gangues, medo de bala perdida e estupro, inibe o movimento livre na comunidade, principalmente daqueles percebidos como mais vulneráveis, criança, moça, mulher, idoso. Para alguns serviços de saúde, tem de sair cedo, ainda escuro, passando por pontos perigosos para conseguir a consulta. Faz tempo que Graça, 12 anos, não vai ao dentista apesar da forte dor de dente. Seu pai está doente e não pode acompanhá-la até o posto de saúde. Ele tem medo que um vagabundo mexa com sua filha se for sozinha. Melhor, pensa ele, que a filha fique guardada em casa com o dente estragado do que ficar desonrada sem dor. Aqui convida a reflexões. Quantas situações semelhantes a essas vocês já presenciaram nos serviços onde atuam? E quantas vezes paramos para escutar sensivelmente os reais problemas do mundo social que afetam direta ou indiretamente os meios e as oportunidades de cuidado em saúde? Estas e outras tantas questões podem nos ocorrer a partir das muitas provocações que esse artigo nos permite. Por isso, vale uma leitura bastante atenta. Para concluir essa aula, destaco mais alguns pontos altos da análise do texto. Observe, então, atentamente para os conceitos e noções mobilizados na seção intitulada Condições de Vida Precária e Saúde Bucal, onde os autores, ao analisar os resultados da pesquisa, destacam as diferenças entre as percepções biomédicas da doença enquanto uma patologia, utilizando aí do termo em inglês disease, para justamente distinguir das dimensões profundas e subjetivas da enfermidade vivenciada particularmente por cada indivíduo. No inglês, temos o termo illness para isso. Atenção especial também para a seção de análises intitulada Acesso Desigual, o itinerário da cura na pobreza, na qual os autores discutem acessibilidade à saúde em uma perspectiva socioantropológica, sendo esta noção de itinerário da cura bastante fecunda para se pensar os desafios e pluralidades do cuidado. Finalmente, reflitam sobre o que o texto discute em termos de marcas bucais da exclusão social, ou, lido ao contrário, como a exclusão social marca as bocas e quais são essas bocas. A propósito, os contrastes apresentados na tabela 1, relativos às categorias analíticas dente de pobre versus dente de rico, dá bastante pauta para um profundo debate. Mas isso faremos no nosso fórum deste módulo, então participe intensamente dele. Fiquemos por aqui e até a próxima!